O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimidou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus ensinava como quem tem autoridade. Caríssimos irmãos e irmãs, nós encerramos no domingo passado o tempo do Natal com o batismo do Senhor, aquela solenidade tão linda, tão bela, aonde Jesus, ao se deixar batizar por João Batista, dá início à sua vida pública. E agora nós estamos vendo aqui no Evangelho de hoje os sinais que Jesus começa a realizar à medida em que ele vai realizando as obras do Pai. O Evangelho de hoje, ele está logo em seguida do chamado de Jesus aos discípulos, que passa à beira do mar e começa a chamá-los. E ao chamá-los, Jesus já começa a formar os discípulos e mostrar para eles o porquê e para que ele veio a este mundo. O Evangelho de hoje, segundo São Marcos, nos relata que Jesus estava na sinagoga em Cafarnaum ensinando. E à medida em que ele começa a ensinar, as pessoas percebem que o ensinamento de Jesus era diferenciado, porque ele falava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Na verdade, o Evangelho nos deixa claro que, embora os mestres da lei eram conhecedores da verdade, no sentido da Sagrada Escritura, daquilo que Deus falava ao povo de Israel, mas eles estavam com o coração distantes de Deus. E Jesus, ao contrário, ele ensina com autoridade, porque o coração dele está continuamente em intimidade com o Pai. E nesta intimidade com o Pai, Jesus ensina não apenas algo que o Pai deseja falar aos seus, mas ele ensina com um profundo amor e uma profunda compaixão. Então, esta autoridade de Jesus não é algo que é imposto, mas emana da sua vida, da sua existência, este amor profundo de Deus e esta coerência, porque em Jesus, pleno Deus, pleno homem, não há dicotomia entre o seu falar e o seu agir. A ação de Jesus
ela confirma aquilo que ele é, aquilo que ele veio para realizar neste mundo. E aí nós compreendemos a sequência do Evangelho, que à medida em que Jesus começa a ensinar na sinagoga, aquele homem que estava possuído por um espírito mau, ele se manifesta. O demônio, ele não consegue ficar aonde Jesus está presente, porque o demônio, ele é portador da escuridão, ele é portador das trevas, e Jesus é a luz. Jesus não apenas porta a luz de Deus, mas ele é a luz do mundo. Então, aonde Jesus chega com a sua luz, ele dissipa as trevas. E como nós estávamos dizendo, Jesus ensina com autoridade porque ele revela quem ele é e o motivo pelo qual ele veio até nós. Nós notamos isto claramente nesta afirmação do homem que estava possuído pelo mal. Vai nos dizer o Evangelho que ele gritou: "Que queres de nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir. Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." E aqui o demônio, ele coloca para fora a identidade de Jesus. Jesus não é apenas um profeta. Jesus não é alguém que veio para agir de um modo apenas diferenciado, mas ele é o Santo de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que veio para dissipar as trevas do mundo. É claro que o demônio sabe quem é Jesus, mas ele não reconhece Jesus como o seu Senhor. E por isso ele vai dizer: "Vieste para nos destruir?" E aí Jesus então proclama uma palavra que o intimida: "Cala-te e sai dele." Da mesma maneira que Deus, no início da criação, pelo poder da sua palavra, ele proclamava e dizia: faça-se a luz, faça-se todas as coisas, todas as obras criadas. Jesus, sendo a palavra do Pai por excelência, ele ordena, pelo poder da palavra, que o mal se cale e se retire daquele homem. E o Evangelho vai dizer que o Espírito sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Caríssimos irmãos e irmãs, é interessante perceber que nesta primeira semana do tempo comum, a igreja nos coloca este Evangelho de Jesus para mostrar que ele veio ao mundo para restaurar a pessoa humana na sua totalidade. Ele veio para devolver aos homens e mulheres a dignidade. E ao mesmo tempo a palavra de Deus nos mostra e nos faz recordar aquilo que nos diz a carta aos Efésios, que a nossa luta não é contra os homens de carne e sangue, mas contra os espíritos do mal espalhados nos ares. O Catecismo da Igreja Católica, quando ele vai descrever aquele trecho do Pai Nosso, mas livrai-nos do mal, a igreja é muito clara que este mal não é um mal abstrato, não é um mal qualquer, não é um mal que de fato nós pensamos que não age, mas a igreja é clara dizendo que quando nós pedimos a Deus que nos livre do mal, é de fato o adversário, o inimigo de Deus. Por outro lado, nós precisamos ter sempre a confiança que a autoridade de Jesus destrói todo e qualquer mal. E como que nós vencemos o mal na nossa vida? Com duas coisas fundamentais. Primeiro, uma vida sacramental assídua, a Santa Missa, a comunhão, o sacramento da confissão. Vivermos debaixo da graça de Deus. Depois, como nós ouvimos na primeira leitura, termos a coragem de rezar insistentemente como Ana o fez. Nós ouvimos na primeira leitura que no primeiro livro de Samuel, que Ana rezava
pela angústia que ela passava e vivia, porque Ana era estéril. E diante da sua esterilidade, naquele período, sobretudo, era considerada uma mulher que não portava a bênção de Deus. Ela poderia ter se revoltado e se afastado da presença de Deus. Mas na angústia, na tribulação, ela vai ao lugar certo. Ela se prostra, se coloca diante de Deus, suplica a Ele e Deus lhe concede a graça da fecundidade através da gestação de Samuel. Vamos pedir, irmãos, nesta manhã, neste dia, que nós também tenhamos esta visão espiritual. Por vezes, o que acontece ao nosso redor, na nossa família, nós temos que discernir. O que está acontecendo é algo de ordem natural ou algo de ordem sobrenatural. Nós não devemos ser excessivos no sentido de ver o mal em tudo, não. Mas nós não devemos ser ingênuos, achando que o mal não está a nos rondar, como diz São Pedro na sua primeira carta. O demônio está como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. E resistir ao mal, na firmeza da fé, é justamente viver sob a graça de Deus através dos sacramentos e através de uma vida de oração. E aí nós encerramos rejubilando em Deus, como nós cantamos no Salmo: meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Ele é a nossa alegria porque Ele veio para nos salvar, Ele veio para destruir o mal, Ele veio para mostrar que a sua presença é maior do que todas as tribulações que possam nos acometer. Amém. Amém.